No mundo inteiro há tragédias e o planeta está morrendo. O desespero dos africanos, a culpa dos americanos. O Brasil vai ensinar o mundo a convivência entre as raças preto, branco, judeu, palestino. No Band News Cultura dessa semana, eu escolhi o trecho da canção O Brasil vai ensinar o mundo, de Cazuza, para a gente dar início aos trabalhos, porque casa com o nosso tema de hoje. E você vai entender a partir de agora a relação desses versos na conversa que eu vou ter com a Prudence Kalambai Libonza, que é refugiada da República Democrática do Congo, a Adriana Luff, que é gerente de comunicação do Airbnb, e o Jonathan Berezovski, da ONG Migraflix. Oi, pessoal, tudo bem? Acertei o nome de todo mundo, né? Tá certo. Os nomes e sobrenomes. Fala só o seu Prudence, que é mais bonito você falando. Prudence. É, tem um toquezinho de francês, né? Gente, obrigada por vocês terem conversado com a gente hoje. Eu quero que a gente comece falando um pouco da história de cada plataforma, né? Você não é uma plataforma, mas a gente vai explicar. O Migraflix é uma ONG que trabalha, que ajuda a inserir refugiados aqui no Brasil, refugiados imigrantes, e tem uma parceria muito bacana com a Airbnb. Vamos começar explicando. Certo. O Migraflix é uma ONG que fundamos em 2015, aqui em São Paulo, com o objetivo de empoderar econômica e socialmente tanto refugiados como imigrantes que se encontram no país numa situação de vulnerabilidade. Para empoderar essas pessoas, atuamos em duas frentes. Uma primeira frente que está focada em empreendedorismo cultural e uma outra frente focada em integração. Nessa frente de empreendedorismo cultural, a gente tem feito uma parceria com o Airbnb para desenvolver um programa que chama Raízes na Cidade, que é um programa que promove as culturas dos refugiados imigrantes que estão aqui em São Paulo, dando para os brasileiros que chegam na cidade e para os próprios paulistanos a oportunidade de viajar pelo mundo Sem dentro precisar de São sair, Paulo. né? Exatamente. É incrível. E o Airbnb já é uma plataforma conhecida de hospedagem no mundo inteiro e já tem ações de impacto social pelo mundo, mas essa parceria de refugiados e imigrantes trabalhando e com renda revertida é pioneira aqui no Brasil, né? É pioneira no Brasil. Fomos nós que começamos, né? A ideia surgiu praticamente em conjunto com o Jonathan, né? E o trabalho da Migraflix. E como São Paulo, não só São Paulo, mas o Brasil todo, mas especialmente São Paulo, vem recebendo muitos imigrantes e alguns refugiados também, a gente entendeu que tinha total... um excelente casamento com a plataforma, né? Porque Claro. um dos objetivos da plataforma, do Airbnb, é promover o encontro entre pessoas que querem ter experiências mais autênticas de viagens, principalmente, mas também experiências culturais mais interessantes, ou fora do padrão, que a gente possa dizer assim. Claro. Você precisar, morando dentro de São Paulo, querer aprender a fazer um pão sírio com uma síria de verdade, né? Esses são um dos exemplos que eu estou trazendo. Isso. Mas além dessas experiências, a gente vai falar mais já sobre as outras. A gente está vendo aqui de fundo a Prudence dançando, espero ter acertado o seu nome de novo, porque ela é uma das beneficiadas desse projeto, né? Uma dessas pessoas que oferecem essas experiências culturais e, enfim, ensinando para as pessoas de fato o que é a raiz da sua cultura. Conta um pouquinho pra gente como é que você descobriu o programa, como é que você foi selecionada, o que ele tem te trazido de frutos. Então, obrigada por ser convidado. Obrigada, Jonathan e Airbnb. Então, já conheci o Jonathan, nosso meio mundo trabalho de migração sempre. E chegou uma vez o link, Prudence tem que se cadastrar, vai ter uma programação sobre Raiz da Cidade. Aí eu me interessei, eu fui lá. Naquele momento, o Jonathan não me olhou como a Prudence que conhecia. Ele fez o trabalho dele, fez casting, tudo. Até eu estava com medo, até achando que não ia passar. Mas, graças a Deus, eu coloquei o meu sentimento, o meu saber em prática, e aí eu fui escolhida. E o meu... Primeiro é para mostrar, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, da forma que eu saí do meu país e cheguei aqui. Era isso que eu ia te perguntar agora. Isso. Pra gente. Você está há 11 anos no Brasil, né? 11 anos. E outro para mostrar o olhar da África, né? A beleza da África, da forma que foi dita sempre, esse olhar da África, pobreza, fome, guerra. Então, não isso. Então, esse nova África, dizendo que, além disso, nós temos a riqueza maior, a cultura, a beleza, somos povo alegre, sempre sorridente. Dependendo do momento. Então, por isso,
a minha imagem é para mostrar ao outro a África. Se eu falo do Congo, porque eu sou da República Democrática do Congo, mas eu amo muito dizer África, porque eu represento a África. Sem dúvida nenhuma. A gente percebe, assim, pela alegria, brilho nos olhos que você tem contando um pouco da sua trajetória, que é o que essas experiências fazem, né? Você não vai só ensinar a pessoa a dançar a dança do seu país, é explicar um pouco da sua trajetória e passar as coisas positivas do que a sua cultura tem, né? Sim, sim. Agora, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você veio parar no Brasil? Essa trajetória hoje virou uma história, mas foi tão horrível, né? Quando eu falo. Então, pude sair do país dela por causa de perseguição política e você percebe que eu tenho um sotaque ainda, 11 anos no Brasil, ainda o sotaque francês, perde, né? nunca perco. Então, felizmente, eu estou muito feliz de guardar Fica com a sua raiz, né? Claro, raiz, guardadinha. isso. Então, eu atravessei, depois de ser eleita Miss 2004, eu venci a coroa, eleição Miss, perseguição política, muito problema, confusão dentro. Eu trabalhei na Chancellerie des Ordres Nationaux, que é chanceler aqui, no gabinete de um general, que nesse momento ele se encontra num país, não sei, diz que está preso. Então, quando eu tentei sair do meu país, atravessei o barco junto com a minha filha. Hoje ela tem 18 anos, mas ela tinha 4. E eu arrisquei minha vida. Então, atravessando o barco, o rio, junto a uma menina, não sou eu, com mais gente que tenta sobreviver, né? Eu fui num outro lugar do mar, que um país vizinho, que é Angola, e lá que eu não tinha um documento para poder acessar no país um território vizinho. Então, para mim me arriscar, eu tive que fazer mais outro caminho, entrando no mato e nas fronteiras, mato mesmo. Então, eu não poderia entrar com a minha filha, porque o risco era maior. Ela pegou o carro junto com o pessoal e 2 pessoas que estavam com a gente, arriscamos esse caminho tão perigoso. Então, a sua situação é a situação de milhares de pessoas no mundo inteiro que a gente tem acompanhando e noticiado aqui no Band News, né? Você também não é brasileiro, não passou por essa situação, né? Como a Prudence passou, mas é uma realidade que a gente tem vivido o tempo inteiro. E o Brasil tem essa trajetória de agregar, né? De abraçar essas pessoas para tentar amenizar, pelo menos um pouco, e reinserir essas pessoas na sociedade. Você teve que largar sua família, seu país, seu trabalho, né? Não é fácil. Aí, não é uma coisa que quando eu falo que tem dia, todo mundo comemora. Aliás, dia 11, dia dos pais. Imagina eu e quantas pessoas que não podem comemorar esse dia perto dos seus pais. Pois é. Então, não é uma coisa fácil para a gente. Claro. Aí você é convidado na família dos outros, dia dos pais. Talvez eu faça papel, porque pai, mãe, vou fazer, mas eu vou fazer para os meus filhos, e eu. Aí a saudade bate muito, muito mesmo. Você nunca mais voltou para lá, né? Nunca mais, nunca mais. E eu me lembro quando eu entrei em Luanda, eu fiz toda a minha força, eu conheci o pai dos meus filhos, ele que me ajudou a poder entrar aqui no Brasil, eu estou aqui. Ele é brasileiro? Não, ele é angolano. Angolano, sim. E como que esse programa tem te ajudado, né, a se aproximar da sua cultura, não deixar que as pessoas também deixem de conhecer a sua cultura, né, e também sobreviver, né, ser reintegrada à sociedade, ao trabalho? Eu pensei, como eu não tenho, por enquanto, não tenho possibilidade de trazer os artistas do meu país vir tocar aqui, eu acho que até no futuro vai chegar. Tomara. Eu sonho muito crescer. E aí eu falei, deixa eu puxar a cultura do meu país. O povo brasileiro, não só o povo brasileiro, né? Quem está ouvindo, não está ouvindo as letras, mas pelo menos a melodia. Ele entende a melodia, mostrar como dançar também, o ritmo da dança, a alegria, como a gente dança, a gente sorri sempre. Olha ela aí, feliz da vida. Linda. Aí tem que mexer o quadril, tudo, então eu fico muito feliz quando eu ensino isso, até... Gente, é para mostrar a alegria, né? O outro olhar que eu falo da África. Claro. Precisamente do meu país. Claro. E como é que faz, né? Quem tiver interessado, procura o próprio Airbnb, procura a Migraflix, como é que funciona? Não, é pelo Airbnb mesmo, porque tem que ser um usuário do Airbnb, né? Preferencialmente. E, por exemplo, coloca na busca do Airbnb São Paulo e o Airbnb já vai dar 2 opções, ou hospedagem ou experiências. É importante dizer isso, né? Porque muita gente ainda lembra do Airbnb apenas para hospedagem, um lugar para ficar, né? Uma casa.
para alugar, né? Claro. Essa parte de experiências, ela é muito ampla já, e é lá que você pode encontrar vários anúncios, né? Além do da Prudence, ainda tem vários outros tem 50 experiências de 20 Vamos países. falar quais são Então, Exatamente. Além de outras também, de outros usuários e anfitriões de experiências, mas essas realmente da Migraflix são Sim, conta pra gente especiais. o que a gente encontra mais, né? Eu citei aqui um exemplo de aprender a fazer pão sírio, aprender a dançar com a Prudence. O que mais que a gente pode encontrar? Tem tudo, Sopa porque... A Bárbara. Liberdade. Tem na sopa. Do Haiti, não é? Isso. Tem na experiência do Manier, que é a famosa sopa da liberdade do Haiti. Isso. Tem experiências de outros países da América Latina, tem do Chile, tem do México, tem da Colômbia, da Venezuela, Tem alguma coisa várias do seu país? Tem uma coisa da Argentina? Da Argentina não tem, infelizmente. Estou vendo se eu começo a fazer uma experiência de empanadas argentinas, né, que estão na moda. Mas da própria Venezuela, né, que hoje em dia tem um fluxo muito grande de imigrantes venezuelanos chegando no Brasil, tem experiências de música venezuelana, de dança, de gastronomia venezuelana, as arepas, que são tão famosas lá e que tem muito sucesso no Brasil. Entrando no site do Airbnb, as pessoas podem ter um jantar autêntico venezuelano na casa de uma pessoa como a Gilmari ou como a Carmen. Então, é só entrar no site e se conectar com essas culturas do mundo. Não, e é bacana porque São Paulo é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que carrega o mundo dentro dela, né? Você, antes mesmo de imaginar essa experiência, São Paulo já proporciona isso, porque você vai ter bairros japonês, você tem o bairro de imigrantes italianos. Exato. Você tem, eu descobri, depois que eu mudei para cá, que tem um bairro até de coreanos, eu não sabia. Então, você vê que você tem um pouquinho de cada país dentro de São Paulo. Era o lugar ideal para começar esse projeto, então. Sem dúvida. Pegando aqui. A gente entende São Paulo como uma cidade cosmopolita, onde as comunidades de imigrantes que chegaram no começo do século XX, no século XIX, já têm certo protagonismo. Claro. E os imigrantes que chegaram mais recentemente ainda precisam de novas ferramentas para poder apresentar as suas culturas, para poder se conectar com os brasileiros. Então, entendemos que o projeto Raízes na Cidade cumpre justamente com esse objetivo, né, de fazer essa ponte entre os imigrantes e refugiados que estão chegando hoje em dia e os brasileiros que querem conhecer essas culturas e aprender essas culturas. E vocês são um braço importante de abraçar, né? Um braço de abraçar é ótimo, mas deu para entender. Vocês abraçam, né? Recebem esses imigrantes. Como é que eles procuram vocês? Como é que eles descobrem que vocês existem? Vocês atuam em comunidades de imigrantes aqui? Sim, a gente trabalha em parceria com outras ONGs, né, que dão apoio a refugiados e imigrantes. Né? Exatamente. E o trabalho do Migraflix está focado principalmente nessa área de empreendedorismo, então apoiando os refugiados e imigrantes que querem criar um novo negócio a partir da sua cultura, a partir da sua identidade. E também temos um projeto muito voltado para a integração deles na sociedade brasileira, onde juntamos famílias brasileiras com famílias de pessoas que chegaram de outros países recentemente, em datas comemorativas como Natal. Então, quando chega Natal, a gente incentiva toda a família brasileira a abrir a porta da sua casa. Fazer essa troca cultural mesmo. Exatamente, né? para ter essa troca cultural e fazer uma nova amizade com a Prudence ou uma pessoa de um outro país. Que bacana. E como é que tem sido, né, a aceitação das pessoas? Assim, quem participa dessas experiências, quem viaja, às vezes, sem precisar sair de São Paulo? Exatamente. Às vezes não são os turistas de São Paulo que vão fazer as experiências, né? Como o Jonathan falou. Muitas vezes os moradores de São Paulo, assim que ficam sabendo da existência dessas experiências, eles passam a ter um interesse enorme. Então, a experiência do pão sírio e da outra síria, que é a Yaman, porque tem a Fátima e tem a Yaman, né? São duas sírias. As experiências delas, por exemplo, recebem paulistanos que querem entender melhor, né, a gastronomia, a cultura árabe. Não necessariamente são turistas. Existe um mix, né, a gente pode dizer assim, mas realmente não é algo exatamente turístico. É muito mais cultural a experiência. Uma muito imersão mais cultural, uma experiência né, cultural. de cada Exato. país. Exatamente. Uma troca. Pode falar. Quando foi minha vez aqui, a menina, a Daniel, ela mora, eu acho que Bahia. Ela chegou, ficou um pouquinho comigo, foi troca de conversa também, porque... Você aprende muito sobre outras culturas também, né? Isso, mas ela quis me ouvir mais, porque ajudou no trabalho dela, porque ela está fazendo pesquisa, ela achou um momento muito legal para ela poder
levar como experiência no trabalho dela. Então, foi muito bom. E o Brasil, como um país de dimensões continentais, a gente acaba sendo muito ignorante em relação a outras culturas, né? Eu digo até, por exemplo, aqui do lado, a gente conhece muito pouco da música argentina. Um exemplo, a gente sabe Carlos Gardel, Spinetta, um ou outro, e tango. Né? A gente não sabe muita coisa sobre a cultura alheia, muito menos o africano. A gente sabe quase nada da cultura africana, a cultura oriental, né? Exatamente. Não, e como é que tem sido para vocês, assim, a questão de selecionar, né? Você estava me dizendo que foram muitos imigrantes e refugiados que apareceram. Como é que você conseguiu filtrar para conseguir juntar essas experiências em 50 vagas e uma delas sendo da... Certo. Se cadastraram muitas pessoas para participar. Procuraram vocês, primeiramente. Exatamente. Então, entraram em contato com o Migraflix e a gente tinha 50 vagas para esse programa, né? Então, obviamente, foi uma tarefa muito foi uma das difícil. sortudas. Foi. Eu lutava. Foi uma tarefa muito difícil entrevistar e selecionar aquelas 50 pessoas que tinham o melhor perfil para o projeto. A gente levou em consideração alguns recortes, como, por exemplo, queríamos que mínimo 50% dos participantes fossem mulheres para dar mais oportunidades para as mulheres imigrantes que entendemos que costumam ter menos oportunidades no mercado laboral. E o próprio projeto é uma oportunidade para que eles possam ter uma renda sustentável, né, a partir da venda. Porque essa renda vai toda para eles, né? Exatamente, 100% da renda é revertida diretamente para os empreendedores e empreendedoras refugiados. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Que bom. Qual que é a situação, né? Como que você, como imigrante, refugiada, e vocês que trabalham abraçando essas pessoas, como vocês estão enxergando a situação de refugiados, imigrantes vindos aqui para o Brasil e no mundo inteiro também? Sim, hoje em dia tem 65 milhões de refugiados no mundo. O Brasil é um país que estava recebendo poucos refugiados em relação com outros países do mundo. Hoje em dia, por causa da crise na Venezuela, o Brasil tem recebido mais de 100 mil venezuelanos. A maioria deles estão no norte, na Amazonas e Roraima. E aqui São Paulo é uma cidade que tem recebido já, mas não hoje em dia, né? Desde que foi criado, vem recebendo imigrantes e refugiados do mundo todo. É uma cidade feita de imigrantes, né? Exatamente. São Paulo nasceu, não só pessoas de fora do país, como aqui de dentro mesmo, né? Muitos nordestinos ajudaram a construir São Paulo Com certeza. as próprias mãos. Claro. E você está há quanto tempo no Brasil? Eu estou aqui há 5 anos e meio já. O português já tá afinadinho, né? Tá, com sotaque argentino, mas tá. Agora, fala um pouquinho pra gente, né? Vocês pretendem ampliar, obviamente, esse projeto? Ele atualmente está só em São Paulo. Vocês pretendem ampliar para outras cidades? Já tem uma previsão de quando isso deve acontecer? Certo, o objetivo é poder levar os Raízes na Cidade para outras cidades do Brasil, junto com o Airbnb, e eventualmente para outras cidades da América Latina, onde também tem uma grande diversidade de imigrantes e refugiados de diferentes países, e um público interessado em conhecer essas culturas. É recente o projeto, né? É super recente. Vocês começaram quando? Bom, o projeto começou há alguns meses já, mas o lançamento foi recentemente, Dia 20. do dia 20 de junho, aproveitando o Dia Internacional do Refugiado, dia 20 de junho. Fizemos o lançamento na plataforma do Airbnb e já Uma tem casa bem bonita. milhares de pessoas entrando na plataforma e reservando essas experiências. Qual que é o olhar que você tem, você como imigrante refugiada, tem dessa situação que vocês vivem no mundo inteiro, com esse número alarmante que ele trouxe para a gente aqui? Situação Dos refugiados no mundo. Como você, como refugiada e como imigrante, como você enxerga a situação de refugiados no planeta? É muito triste, muito doloroso, porque situação que, não sei, eu nunca vou desejar alguém passar nisso. Eu volto sempre a dizer que eu não gosto, talvez, de falar sobre as outras pessoas, porque talvez eu não sei como é que essa pessoa sente, mas eu falo da forma que eu passei. Você arrisca tudo, você larga tudo que você tinha, deixa seus pais, deixa a família, o pouquinho que você tinha. Eu tinha um projeto para ajudar a Jovem Mãe, eu deixei para trás, meu pai, minha mãe, aí você larga seu sonho. Aí você vai tentar uma nova oportunidade, chega num país, um lugar que você não conhece a língua, conhece ninguém e aprender, recomeçar a zero. Não só isso, passar outra coisa que é preconceito, xenofobia.
dúvida. por ser negra, por ser africano, por ser refugiado. Então, tudo isso. Então, Começar do zero. recomeçando do zero. E nesse momento que eu estou agradecendo muito, estou vendo que o olhar da imigração está mudando. Nós estamos lutando para quebrar essas barreiras, né? E a imigração mostra outro olhar, que nós somos seres humanos, somos gente como todo mundo, que saímos do nosso país não que porque nós queremos, porque acontece o fato. Então, quando há guerra, quando há problema político, quando há tudo, perseguição por causa de opção sexual ou religião, a pessoa sai para poder tentar a vida. Então, essa pessoa não é bandida. A culpa não é dessa pessoa, infelizmente. Claro. E nós, hoje em dia, eu agradeço as outras instituições como a Migraflix e junto com a Airbnb, mostrando, levando esse olhar, né? E o mundo agora vai olhar, o Brasil vai olhar, o refugiado, ele é ser humano. Vamos estender amor com esse povo, vamos levantar esse Brasil. Aqui já. Vamos levantar esse Brasil, junto crescemos esse país lindo, Claro. então. Sim. Isso aí. Sem dúvida. O que tem de melhor da cultura do Congo, da República Democrática do Congo, além da sua dança que você ensina para o pessoal? O que tem de mais cultural que você sente falta de lá e que você também passa para as pessoas? Nós, mulher africana, precisamente do Congo, as mulheres, essa que eu falo sempre, não é religião, é vestimento. Sim. E a gente usa assim. Coloridíssimo, né? Normal. Então, tem calça, jeans, tem tudo. Então, o que nós queremos? A gente lutou para não perder essa cultura. Tipo, como entrou, todo mundo está de leg, vamos perder. Não, não, não. Conseguimos manter nossa cultura viva. Essa é a África. Não só do Congo. Quando você vê a África inteira, praticamente, você vê todo mundo. Então, essa é a beleza da África. Arte também, você vê nossa estátua, tem mais também, o que eu vou falar como cultura, a comida, a beleza, é muito bom também conhecer a comida africana. Então, a dança, Sim. turbante. Tá no nosso sangue, né? Turbante e tem mais. Sim, muito. tem muito mais. Tem Nossa, muito. gente, muito bacana conseguir conhecer vocês e apresentar esse projeto para as pessoas de casa. Quem quiser ter essas experiências, né? Quem é de São Paulo ou quem não é, quiser vir para São Paulo, é só procurar lá. A gente está com tudo explicadinho aqui para vocês, porque é uma experiência incrível que eu já vou buscar. Vou tentar ver se eu consigo aprender a dançar aí. Por isso, eu não quis te contar tudo. Se você quer mais, só entra no site Airbnb, você vem, compra a minha experiência, eu te conto tudo. É isso aí, ó, a experiência dela aqui, ó, ela ensinando. É só o comecinho dela ensinando a dançar, porque tem muito mais. Tem mais. Gente, eu agradeço muito vocês por terem vindo Obrigada a conversar você. com a gente. Obrigada. E a gente abriu, né, o programa de hoje com versos da canção do Cazuza, O Brasil Vai Ensinar o Mundo, e a gente encerra também falando um trechinho que fala: o Brasil tem que aprender com o mundo e o Brasil vai ensinar ao mundo. O mundo vai aprender com o Brasil tem que aprender com todo mundo. Acho que é um resumo da conversa que a gente teve aqui hoje, né? Dos mundos se integrarem, essa diversidade, essa troca cultural mesmo. Então, acho que foi esse assunto que a gente quis trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de casa. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada a obrigado. você, Cíntia. Isso aí, Foi um prazer. vamos levantar a cultura do mundo para todos os lugares. Obrigada, pessoal. Bom, gente, então esse foi o Band News Cultura, e no próximo final de semana a gente volta para falar de arte, música, cultura, diversão e experiências culturais, claro. Tchau, até a próxima. Didn't know that, yeah.